Aqui no nosso Vida de Santo de hoje, pela RCI, eu quero presentear você, meu querido amigo telespectador, com uma história muito bonita de um santo que caiu na nossa devoção popular, assim, de maneira profunda, viva, grande, São Jorge. São Jorge, minha gente, foi um santo do início da igreja, um santo militar. E um santo que foi muito influenciado ao longo da história por uma série de outras devoções, mitos, lendas e histórias que vinham de uma tradição não cristã. No nosso programa de hoje, nós vamos purificar um pouco dessa história para compreender o que de fato nós católicos guardamos como lembrança, como memória e como modelo de vida da história desse homem guerreiro, São Jorge, que entra para a nossa fé com uma função bem específica. Para conversar sobre isso, nós vamos falar com o Padre Roberto, que ele é um dos vigários da paróquia São Jorge, aqui em Curitiba, mas antes nós vamos conhecer um pouquinho mais da história do santo, da explicação da sua imagem. Acompanhe comigo. Filho de pais cristãos, Jorge aprendeu desde a sua infância a temer a Deus e a crer em Jesus como seu salvador pessoal. Nascido na antiga Capadócia, região que atualmente pertence à Turquia, Jorge mudou-se para a Palestina com sua mãe após a morte de seu pai. Lá foi promovido a capitão do exército romano devido à sua dedicação e habilidade, qualidades que levaram o imperador a lhe conferir o título de conde. Com a idade de 23 anos, passou a residir na corte imperial em Roma, exercendo altas funções. Por essa época, o imperador Diocleciano tinha planos de matar todos os cristãos. Como São Jorge mantinha-se fiel a Jesus, o imperador tentou fazê-lo desistir da fé, torturando-o de vários modos. E após cada tortura, era levado perante o imperador, que lhe perguntava se renegaria Jesus para adorar os ídolos. Jorge sempre respondia: "Não, imperador, eu sou servo de um Deus vivo. Somente a ele eu temerei e adorarei." E Deus verdadeiramente honrou a fé de seu servo Jorge, de modo que muitas pessoas passaram a crer e confiar em Jesus por intermédio da pregação daquele jovem soldado romano. Finalmente, Diocleciano, não tendo êxito em seu plano macabro, mandou degolar o jovem e fiel servo de Jesus no dia 23 de abril de 303. A armadura de São Jorge simboliza a armadura do cristão, que São Paulo descreve na carta aos Efésios 6, 10, 18. A couraça representa a justiça, o capacete representa a certeza da salvação, o cinturão, a verdade, o calçado, a prontidão para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. A espada e a lança de São Jorge, com a qual ele fere mortalmente o dragão, representam a palavra de Deus conforme o escrito de São Paulo. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. É com o poder da palavra de Deus que São Jorge vence o mal. A capa vermelha de São Jorge representa seu martírio. Ele foi decapitado, deu sua vida por não negar sua fé em Jesus Cristo. O cavalo branco de São Jorge simboliza a pureza e a santidade. Além disso, a cor branca, usada na Páscoa, nos lembra a vitória sobre a morte e a ressurreição de Jesus. O dragão na imagem de São Jorge representa o demônio, o mal que quer nos destruir e toda a perseguição do Império Romano contra os cristãos, além de fazer parte de lendas populares que contavam a história de São Jorge salvando uma jovem e uma cidade da fúria de um dragão. A igreja pintada ao fundo da imagem de São Jorge simboliza a própria Igreja de Cristo, formada pelos cristãos. Há um caminho difícil para se chegar até ela. Este caminho simboliza as dificuldades de São Jorge e de todos nós para chegarmos a Deus. Sobre o caminho tem a figura de uma jovem. É a princesa que foi salva por São Jorge contra o dragão. Um santo guerreiro, mas também um santo que ensina as comunidades a serem valentes e a lutarem para manter a sua fé e alicerçar a sua fé em uma base bonita, sólida e profunda. Mais do que isso, minha gente, vamos falar um pouquinho da nossa vida também, da nossa história? Nós também temos, dentro da nossa história aqui do Brasil, alguns generais, alguns militares, alguns guerreiros que tiveram a sua vida um pouquinho modificada pelas tradições populares. Vamos conhecer um pouco melhor essa história.
São Jorge, ele nasce em Lida, hoje Israel, era militar, era um soldado, e Jorge recebeu o batismo secretamente, sem conhecimento de ninguém, e depois Diocleciano, né, Jorge, o soldado Jorge, ele desempenha um trabalho belíssimo na carreira militar. Ele era um bom militar, então. Ele logo é visto por todos como alguém que se destaca, como alguém que faz um bom trabalho e é promovido, então. Jorge ele é promovido pelo imperador. E ser promovido pelo imperador nesta época significava que o cara era o cara, né? Não era fraco, não. Não era fraco, né? O bichinho era bom mesmo, né? E quando Diocleciano ele eleva Jorge, né, no grau do ser militar, aí Diocleciano continua a perseguição aos cristãos e Jorge vai defender os cristãos, e aí Diocleciano, né, descobre que Jorge é cristão, e podemos dizer assim com toda certeza que Diocleciano ficou triste por descobrir que Jorge era cristão, porque consequência disso seria a morte de Jorge. Esse é um tema muito atual, né, padre? Porque nós temos pessoas que hoje mesmo trabalham em cargos estatais ou mesmo na própria iniciativa privada e que têm muita dificuldade para manifestar a sua fé nesses lugares. Não é fácil, né? Quando nós vemos uma situação política tão desastrosa no Brasil, com os valores, né, não só cristãos, mas os valores, né, de uma sociedade, nós temos crise de valores, nós não temos crise de sociedade, nós temos crise de valores hoje no Brasil. E para mim é muito atual. E Jorge diz não, eu mesmo dou a minha vida, mas não nego aquilo que eu professo. E aí Diocleciano, né, assina a decapitação de Jorge, né? Então Jorge é degolado. E a história de São Jorge, ela nos é contada, ela chega a nós, claro, não na literatura bíblica, já que ela acontece muito tempo depois dos eventos bíblicos, mas é contada pelo cristianismo primitivo. Até que ponto a gente pode confiar na história de São Jorge assim como ela foi contada para nós? Depende de quem conta, né? Depende muito de quem conta a história de São Jorge. É claro que a figura de São Jorge, né? Ela está aí no candomblé, ela está no terreiro, ela está aí, né? Nós temos aí uma variedade muito grande da figura de São Jorge. É uma devoção muito popular, assimilada pelas pessoas das mais diferentes experiências religiosas, isso, né? São Jorge é aquele que está em todos os lugares, né? Na música popular, na música popular, no futebol, padroeiro das armas, enfim, né? Essa diversidade bonita. Isso eu gosto dessa diversidade. Eu acho que toda essa diversidade da figura de São Jorge, ela só nos traz o bem. Né? Para nós, cristãos católicos, os historiadores cristãos, né, ou não cristãos, que estudam a figura de São Jorge, ainda a figura dele é muito mitológica, né? Especialmente com, né, a morte do dragão, né? São Jorge que mata o dragão. Para nós cristãos católicos, né, a figura de São Jorge é essa firmeza na fé. Padre Roberto, queria retomar um aspecto importante que você trabalhou na sua fala, que é a dimensão justamente desse folclore, dessa mítica que está ao redor de São Jorge. A história dele ter matado o dragão, dele chegar num cavalo branco defendendo as donzelas, e inclusive ter matado outros animais ferozes do imaginário popular. A gente pode ler também essa história em uma dimensão histórica, purificando um pouco a dimensão mágica, mística, já que São Jorge vive um período muito militar, né, da luta contra os árabes dentro da Europa. Isso influencia a construção dessas histórias? É claro que influencia, né? Porque São Jorge, né, ele montado no cavalo branco, né? O cavalo branco, quem monta o cavalo branco é o comandante, é o imperador, é aquele que tem mais alto grau, né? E justamente São Jorge monta num cavalo desse, para indicar que São Jorge é alguém diferente. A sua imponência, o seu jeito de ser, né? O defensor das donzelas, né? São Jorge é aquele que defende as mulheres dos ataques dos dragões da vida. Quer dizer, São Jorge, ele podemos fazer essa leitura bonita, né? Aquele que defende a vida. Nós vamos fazer toda uma leitura, né, de um militar
imponente, que nós acabamos transferindo isso para a nossa fé, vendo ele como esse cristão que chega e se impõe na sua realidade de vida, no seu jeito de viver. Tirando um pouco desse misticismo, dessas coisas, né, que de repente construindo historicamente. Isso, que foram se construindo historicamente e que alguns têm uma leitura diferente. Isto não é uma crítica, né, a essa leitura que fazem, porque eu penso que vivemos num mundo onde podemos fazer isso com toda a liberdade, né? Só não podemos fazer mal aos outros em cima de um misticismo de São Jorge, né? Isso acho que não é humano e muito menos cristão. Constantino, quando mandou construir a primeira igreja na cidade onde ele nasceu, em Lida, e lá, né, conta-se que existem as relíquias de São Jorge. Ainda não fui lá, né? Então, acho que essa figura mística e bonita e muito forte de São Jorge é uma figura hoje muito presente e atual na nossa vida da igreja. Vocês viram que interessante, minha gente? Uma história que foi reconstruída pelo povo, que foi um motivo importante, um motivo teológico que movia aqueles exércitos na época das cruzadas para reconquistarem a Europa do domínio dos mouros, eram inspirados pela história, pelo modelo de vida de São Jorge, que nos ensina que não importa onde nós estejamos, seja no nosso trabalho, seja nas atividades ali do dia a dia, nós precisamos testemunhar com valentia e com coragem aquilo que nós trazemos de precioso no nosso coração, a nossa fé e a nossa crença em Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Que beleza o poder do testemunho, como o testemunho arrasta a nossa história. Quero convidar você a continuar com a gente aqui na RCI e no nosso Vida de Santo, para entender um pouquinho melhor de como São Jorge alimenta a vida de uma comunidade. Nós vamos conversar sobre isso, falando justamente com um membro da comunidade, o seu José, mas daqui a pouquinho. Fica com a gente. Vida de Santo de hoje, falando de São Jorge, um santo super popular, mas um santo que carrega uma marca muito católica que a gente está conhecendo aqui no nosso programa de hoje. Como será que esse santo alimenta a fé das nossas comunidades? Bom, vamos falar sobre isso conversando com o seu José, que é um dos membros da comunidade São Jorge, da paróquia São Jorge aqui em Curitiba. Acompanha ali. A gente está aqui em um templo muito bonito, Sim. muito bem estruturado, com uma imagem lindíssima aqui Sim. ao fundo. Mas o templo não começou assim, né? O senhor pode falar um pouquinho para a gente como essa comunidade começou? Quem veio para cá em primeiro lugar? Quais os padres que vieram para cá, para a Vila São Jorge? Quem veio para a Vila São Jorge, o primeiro que veio aqui, que orientou, que deu força, foi o padre João Bagossi, da Igreja do Portão. Depois, com o falecimento dele, veio o padre Dário, depois o padre Bernardino e, finalmente, o padre Duílio. Mas eles não residiam aqui, Não, né? não, elas lá na Igreja do Portão. Eles ajudavam. apenas davam assistência espiritual. As missas dominicais, nós íamos apanhá-los e trazia para cá, ele rezava a missa e depois levava de volta. Depois, em 1967, o padre Duílio soube dos padres marianos que queriam vir para o sul, que eles vieram para o Brasil em julho de 64. Então eles trouxeram para cá, nós nos reunimos, conversamos com os padres, eles ficaram satisfeitos de vir. Mas o quê? Nós não tínhamos acomodações para eles. Qual era, Sr. José, a função ali da igreja e dos párocos, dos padres Sim. religiosos que estavam aqui juntos, nesse começo de comunidade? O que eles É faziam a de fato? aglutinação. O que tinha? O padre Luiz, quando veio para cá, então a primeira coisa que ele fez, ele trouxe a Legião de Maria, o apostolado de oração, a congregação mariana, porque o objetivo dele é a espiritualidade. O resto era o pessoal que tinha que se fazer. A igreja não tinha piso, não tinha forro, não tinha nada. Depois que veio com o padre João, quando firmou-se a comunidade religiosa aqui no Brasil, então evidentemente que veio construir a casa provincial, mas até então era tudo difícil. E conseguiram construir um templo muito bonito, né? O senhor fala um pouquinho pra gente
para a construção o desse templo, templo? evidentemente que nessa época, eu como sou favorável à alternância de poder, então eu passei um certo período, depois foi entrando outras pessoas que foram Naturalmente, que construindo. bom, que visão madura é Exato, essa, né? eu fiquei até o Padre João, depois deixei o Padre João livre, depois entrou o Padre Bruno, o Padre Bruno me convidou, vim para cá e vim o Padre Teófilo, que a comunidade diz duas coisas, antes do Padre Teófilo e depois do Padre Teófilo. Ele não admitia qualquer coisa sem que houvesse separatismo, não queria. Ele queria a unidade das coisas. Então isso que fazia com que ele trabalhasse bastante nesse problema espiritual. Depois veio o padre Marcos Gablowski, que veio para construir a igreja. Aí ele começou com o pessoal. Todo o movimento, dá trabalho construir a igreja, né? Sim, foi um trabalho porque a igreja foi construída simplesmente com os benefícios e o dinheiro da comunidade. E, seu José, aqui nós estamos falando desse templo construído, do templo exterior. Mas também a comunidade, ela é um templo interior, ela é o povo de Deus. Essa comunidade é a comunidade dedicada a São Jorge. Sim. E como São Jorge anima a vida dessa comunidade? Demais. Existe uma devoção aqui, de Exato, fato, a São Jorge? muito forte. Ele, que há uma separação de São Jorge na espiritualidade, na Igreja Católica. Nós devemos separar isso. São Jorge também é o padroeiro do Corinthians. Então, São Jorge tem uma série de coisas que ele se adapta ao meio. Mas nós falando do Espírito, para nós na Igreja Católica... É um santo muito famoso, né? Está aí no futebol, está nas devoções populares. Tudo isso aqui. Mas nós voltamos para nós da Igreja Católica, São Jorge é o príncipe da fé. O que é? Tudo que se faz dele, se acredita a fé. Por quê? Porque ele brigou com todo mundo por causa da fé católica. Então o que era? Ele não admitia não ser cristão na época da... E nós aqui cultuamos muito São Jorge. Quer dizer que então São Jorge participa ativamente da paróquia, da comunidade em si. Então nós temos muita honra e alegria de ter essa participação. Para continuar a nossa conversa sobre São Jorge, nós mudamos de lugar. Nós estamos aqui na Universidade Federal do Paraná para entender um pouco sobre como também a nossa história envolve algumas idealizações populares sobre os personagens que fazem parte do nosso histórico popular, da história aqui do Brasil. Nós estamos aqui com um professor da Universidade Federal do Paraná, o professor Luiz Fernando. Eu conversava um pouco com os nossos telespectadores antes, a nossa ideia hoje é falar sobre São Jorge, e nós conversávamos sobre como o militarismo sempre fez parte também da nossa história. Isso está muito ligado também à nossa república, né? A gente pode dizer que nesse período da história nós tivemos uma idealização dos personagens ou não? Com certeza, né? A idealização dos personagens é algo tradicional na história, né? E a República vai fazer isso de uma forma ainda mais intensa. Até porque o Império do Brasil, o Reinado do Brasil, particularmente o reinado do Dom Pedro II, conseguiu fincar raízes profundas no imaginário popular. A Lilia Moritz Schwartz, uma importante antropóloga da Universidade de São Paulo, tem um belíssimo livro chamado As Barbas do Imperador, no qual ela analisa exatamente o imaginário criado em torno do rei. Esse imaginário mítico, esse imaginário até de cunho religioso, de vertente religiosa, né? Na Europa se discutia, por exemplo, no século XVIII, a capacidade que os reis teriam de cura através do toque, né? Muito analisado por um importante historiador europeu, francês, chamado Marc Bloch, nos reis taumaturgos. Então, o Império tinha raízes muito profundas. Ela até resgata um mito indígena, dizendo que Dom Pedro era indígena, a questão das congadas, valorizavam imaginariamente a questão do rei. Então, a imagem do rei era muito forte. Quando vem a República com os militares, eles têm que tentar construir um imaginário republicano a partir da militarização que tem profundas dificuldades em se inserir socialmente, porque havia uma resistência ainda muito forte daqueles que ainda estavam muito arraigados no pensamento mítico-religioso vinculado à monarquia. Isso faz parte, por exemplo, já um pouquinho antes desde a nossa colonização, né? Quando os portugueses vêm para o Brasil, eles carregam em si o imaginário do sebastianismo, que também dava uma aura um pouco mágica para o rei, né? Tinha um caráter messiânico também o rei em Portugal, né? Com certeza, com certeza. O período colonial é um período em que se valoriza muito todo esse imaginário de um milenarismo também, né? Está muito vinculado a essa questão do messianismo, da volta de Dom Sebastião, que se perde, na verdade. Dom Sebastião desaparece na Batalha de Alcácer Quibir. Então, para os nossos telespectadores que não lembram muito bem das aulas de história, também não lembravam, tive que estudar aqui para fazer a entrevista.
O Dom Sebastião, ele era um rei de Portugal. Era o rei de Portugal, ele vai para as cruzadas. Desaparece em uma batalha. E desaparece, quer dizer, na verdade morreu na batalha, né? Não encontram o corpo dele. Não encontrarem o corpo dele, criam esse mito dele ter desaparecido e aguardam ansiosamente a volta de Dom Sebastião. Né? A própria formação de Portugal e Espanha, uma particularidade muito grande na Península Ibérica, na formação da Península Ibérica, é profundamente católica. É a reconquista católica da região que fundamenta os reinos. A expulsão dos árabes, a expulsão dos judeus, há uma perseguição muito forte a judeus em Portugal, há um antissemitismo muito forte, muito intenso em Portugal. Eles são obrigados a se converter obrigatoriamente, né? Há uma perseguição, inclusive, através da Inquisição, do criptojudaísmo, daqueles que continuavam a seguir o judaísmo mesmo às escondidas aqui no Brasil, nas colônias portuguesas. Era uma tentativa de ultravalorização do catolicismo que vai influenciar muito, então, a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Com certeza. Só que aqui no Brasil, como o caldo cultural é diferente, né? Aí vem Sérgio Buarque, Gilberto Freire, para explicar um pouco dessa mistura que vai ter aqui, a nossa religiosidade não vai ser exatamente a de Portugal. Vai ter esses traços populares que migram de outras culturas e que circulam, dando um caldo um pouco mais rico e diferente daquele português. Então, mesmo o nosso messianismo e o nosso milenarismo são um pouco diversos daquele sebastianismo português. Né? Por exemplo, nós temos no começo do século XX pessoas que ainda guardam Dom Sebastião, né? Canudos e Contestado, por exemplo, aqui do lado do Contestado. São também revoltas populares aqui no Brasil messiânicas. Claro, né? Que esperam a volta do monarca mítico. Né? Então, quer dizer, o nosso guerreiro, eu acho que ele esteve sempre muito mais vinculado à mitologia régia do que propriamente ao militar. Para finalizar então, professor, nós vimos que a nossa história do Brasil ela envolve uma idealização popular a respeito do rei, tanto no nosso período de colonização, como depois na implantação da República. E esse interesse, então, ele não reflete, na verdade, o imaginário popular, ele está muito mais ligado às elites, não é verdade? Você pode falar um pouco sobre isso? É o que nós estávamos conversando anteriormente aqui, inclusive, de como nós somos viciados e reproduzimos uma série de elementos que são repetidos exaustivamente que viram verdades inatingíveis. Né? Muito mais por tradição do que... Uma coisa meio Goebbels assim mesmo, né? Uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. Então, quer dizer, os republicanos vão, evidentemente, para consolidar o seu regime, para favorecer o seu regime, para vendê-lo como algo bom, jogar todas as mazelas para o período monárquico. Então é preciso revisar direito essa passagem, essas transições, a partir de fato de outras fontes históricas para tentar decifrar como foi a coisa. A primeira eleição republicana no Brasil, por exemplo, tem um número de votantes menor do que teve a última eleição monárquica. Quer dizer, de res pública mesmo, nós temos muito pouco. Daí a alteração das ruas. Na nossa rua aqui, a Rua da Imperatriz vira a Rua 15 de Novembro. A Praça Dom Pedro II vira a Praça Tiradentes. Né? Então, essas alterações foram alterações de cima para baixo. Não foi a população que fez uma petição popular para alterar a rua. Né? Muito pelo contrário, eu acho que se Dom Pedro II chamasse as massas, tentasse resistir à proclamação da República, as coisas poderiam ser bastante diferentes aqui no Brasil. Obrigado, professor. E olha, minha gente, nós vimos então que é preciso olhar com criticidade para a nossa história religiosa, mas que também essa mesma criticidade precisa ser aplicada para a nossa história ali do dia a dia cotidiana. A gente chama isso de história secular, né? Na nossa conversa de hoje, nós entendemos como nós precisamos de um olhar crítico sobre a nossa história. Inclusive hoje, na própria historiografia, para quem estuda a história como disciplina acadêmica, surgem novas abordagens, como por exemplo da história cultural ou da história social, que é uma história que não enxerga a história política das elites, uma história contada por quem manda, mas que entende a história a partir dos pequenos, o avesso da história. Sempre aquilo que acontece tem dois lados. E é bonito quando a gente enxerga os avessos e as costuras e percebe que nessas costuras existe às vezes mais sofrimento do que a gente imaginava, existem outros interesses, existe um povo que luta, muitas vezes não para viver, mas para sobreviver. Para nós que somos cristãos, nós compreendemos que quem coordena a história, quem gera a história é Deus. E o fio que costura esse avesso da história é do próprio Senhor. Por isso, enxergar o outro lado da moeda, compreender a história a partir dos pobres e dos pequenos, é também encontrar-se com o Senhor da história, que se revela e se deixa conhecer por nós. Sabe o que é mais bonito, minha gente? Ao compreender, por exemplo, a vida de São Jorge nessa perspectiva, nós tiramos um pouquinho dele aqueles folclores populares que a gente vai construindo e nós nos encontramos com um homem, um militar, que mantém a sua fé, não importa o que aconteça, é uma fé inabalável, alicerçada no amor e que nos ensina a lutar. Um bom militar que nos ensina
que a nossa luta como cristãos, minha gente, não é uma luta em que alguém tem que perder, ou não é uma luta em que a gente tem que usar a violência para que alguém morra, mas é uma luta para que o nosso coração ame e ame ainda mais. E é por isso que no final aqui dessa vida de santo, estudando, conhecendo e meditando um pouco mais na história de São Jorge, nós compreendemos que o verdadeiro cristão é aquele que luta, mas luta para amar e amar sempre mais.